Seja bem-vindo ao 8º episódio da série O Poder de Analisar Perfis Comportamentais. Se você não assistiu os outros 7 episódios dessa série, eu te convido a assistir. Eu vou colocar o link aqui na descrição, mas também você pode ir na playlist Perfil Comportamental e assistir todos os vídeos que eu já gravei sobre esse tema aqui no canal. Certamente você vai melhorar a sua performance nos seus relacionamentos, não só no trabalho como na sua vida pessoal, também descobrindo seus pontos fortes, o que você pode melhorar e como se comunicar melhor com cada um dos perfis. Como agir de forma estratégica, entendendo que cada perfil tem uma melhor forma de se comunicar com ele. E no tema de hoje, nesse 8º vídeo, nós vamos responder a uma pergunta muito comum, inclusive já foi uma pergunta aqui que me fizeram no canal, se nós podemos mudar o nosso perfil ao longo do tempo. O tema do vídeo de hoje é: eu posso mudar o meu perfil ao longo do tempo? Mas antes da gente começar, eu não sei se você já me segue no Instagram. Se não, vou deixar o arroba aqui, @marianagelais. Me segue lá no Instagram para você conhecer um pouco mais da minha história, da minha carreira, da minha trajetória. Mas também, se você quiser me seguir no TikTok, no LinkedIn, fique à vontade. E lá eu posto conteúdo diariamente e a gente vai poder ter mais contato e você vai poder ficar mais ligado sobre tudo que está acontecendo na minha carreira e sobre a minha vida também. Vamos começar o vídeo de hoje? Vamos responder então a pergunta: posso mudar o meu perfil ao longo do tempo? Sem muito rodeios, eu já vou te dizer que depois de anos, passou um tempo, alguns anos, uma pessoa, se ela responder o questionário novamente, o resultado dela pode ser que dê uma variação para cima ou para baixo. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha uma conformidade 70 variar para uma conformidade 65, ou uma influência 45 varia para uma influência 44. É normal que aconteça pequenas variações no gráfico dessa pessoa, se ela responder depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Porém, uma mudança drástica não é normal. E por que isso? Porque a tendência natural é que o nosso perfil esteja com a gente, nos acompanhe ao longo de toda a nossa vida. Porque essa é a nossa essência. Você vai carregar a sua essência para o resto da sua vida. Pode ser que você sofra algumas variações se você responder o relatório depois de um tempo, depois de alguns anos, mas não uma mudança drástica. Então não vai acontecer de uma pessoa que é estável e influente deixar de ser estável e influente para ser um dominante, um conforme. Isso não acontece. O que vai acontecer são pequenas variações em cada um dos fatores, mas não uma mudança drástica no seu perfil comportamental. É por isso, então, que nós precisamos distinguir, eu preciso trazer aqui uma definição para você conceitual, de que existe uma diferença entre o seu natural e o seu adaptado. O que significa isso? No seu relatório, existe lá o gráfico natural. Esse gráfico, ele traz as características da sua personalidade, ou seja, quem você é de verdade. Mas existe também o gráfico adaptado, e esse gráfico, ele apresenta como você se sente pressionado a ser. E isso pode indicar que você está em um estresse ou em uma zona de conforto. Recapitulando então, o natural, ele traz a sua essência, que, como eu disse, você vai carregar para o resto da sua vida. Ela pode sofrer algumas pequenas variações, mas a sua essência não vai mudar. Se você é um influente puro, essa é a sua essência. Isso significa que se você colocar esse colaborador, por exemplo, que tem uma alta influência para exercer atividades de planilha, de sistematização de informação, para ele trabalhar com os indicadores, para ficar ali mexendo com o Power BI, você vai estar subutilizando esse colaborador. Por quê? Você não vai estar aproveitando o melhor dele, o que ele tem de potencial. E o maior potencial de um influente é relacionamento, é conexão humana. O perfil natural dele, a essência dele, é voltada para relacionamentos, para pessoas, para conexões, e não para dados, para números, como é um conforme. Qual é o grande segredo, na verdade, que vai mudar a sua forma de fazer gestão? Se você conseguir entender o poder que tem de analisar perfis comportamentais, é você descobrir como encaixar a pessoa certa em uma determinada atividade. Ou seja, como encaixar a pessoa em atividades que têm mais a ver com o perfil natural dela. Se você conseguir encaixar essa pessoa em atividades que têm mais a ver com o perfil natural dela, ela vai trabalhar para você em alta performance, ela vai trabalhar em um estado de flow, porque você não vai estar subutilizando ela, você vai estar colocando ela
para exercer atividades, ou seja, você vai colocar ela em um ambiente que oferece estímulos em que ela reage da melhor forma possível. E o que acontece quando a gente se flexibiliza, quando a gente se adapta para caber em determinados ambientes, posições que requerem da gente algo que não é muito o nosso ponto forte? Então a gente tem o nosso natural, a nossa essência, como eu falei, mas a gente também tem o nosso gráfico de adaptado, ou seja, o quanto que a gente se adapta para entregar uma tarefa, para caber em um cenário, em uma empresa, em uma cultura de uma empresa. O gráfico do adaptado, que nós temos no relatório também, ele representa não a entrega do colaborador ou a capacidade que ele tem de adaptação. O gráfico do adaptado, ele mostra como ele se sente pressionado a se adaptar. Isso não significa que no dia a dia, de fato, ele mostra o comportamento que o gráfico do adaptado está apresentando. Isso significa que esse colaborador, ele está se esticando, ele está se adaptando para caber naquele ambiente, ou seja, ele está se sentindo pressionado para agir, para se comportar daquela forma. O gráfico adaptado, ele diz o quanto eu estou me sentindo cobrado para me adaptar. E quanto maior a diferença entre o seu natural e o seu adaptado, mais pressionado você se sente para flexibilizar o seu comportamento. E aqui um ponto importante que todos nós precisamos nos atentar. Se essa flexibilização, ou seja, se essa adaptação, se eu estou esticando o elástico de uma forma muito intensa e por longos períodos, isso pode te gerar um cansaço, um estresse e pode te levar a um burnout, como eu tive, ou alguma outra doença. Eu vou te dar um exemplo aqui do meu gráfico, o natural e adaptado, quando eu respondi esse relatório, no ano passado que eu respondi, e olha aqui, eu vou colocar a imagem, e essa imagem, ela reflete o cenário, o contexto que eu estava vivendo naquele momento, e o quanto eu estava me sentindo pressionada para me adaptar. Se você ver aqui na imagem, você vai ver que eu estava me sentindo muito pressionada para baixar drasticamente a minha dominância, ou seja, para ser menos diretiva, menos objetiva, menos agressiva, menos ousada. E eu também estava me sentindo extremamente pressionada pelo ambiente que eu estava vivendo, pelo contexto ali que eu estava inserida. Eu estava me sentindo pressionada a ser mais influente. A minha influência, o meu natural é 23. Essa é a minha essência. Mas naquele momento, eu estava me sentindo pressionada para apresentar comportamentos de uma influência nível 70. Olha a diferença. Olha só a diferença drástica de pontuação entre o que eu sou, minha essência, 23, e o que eu estava me sentindo pressionada a ser 70. Eu estava me sentindo pressionada para ser mais carismática, mais articuladora, mais influente, mais otimista, mais persuasiva. Da mesma forma, se a gente olhar aqui para minha estabilidade, eu também estava me sentindo pressionada para aumentar um pouquinho, de 51 para 72. Ou seja, eu estava me sentindo pressionada para ser um pouquinho mais pacífica, para ser uma melhor ouvinte, mais compreensiva, mais acolhedora, mais calma, mais paciente. Já a minha conformidade, eu estava me sentindo pressionada para reduzir a metade, de 52 para 26. Ou seja, eu estava me sentindo ali pressionada para ser menos perfeccionista, menos questionadora, menos detalhista, menos precisa, menos disciplinada e um pouco mais flexível. Com essa diferença aqui dos gráficos de natural e adaptado, a gente pode entender que pelo cenário que eu estava vivendo, eu acreditava, ou seja, era a minha percepção, não é a realidade, e nem o que as pessoas de fato enxergavam, e muito menos o que elas exigiam que eu fosse, mas sim reflete a minha percepção sobre como eu deveria me comportar naquele cenário que eu estava inserida. E a minha percepção era de que eu deveria me posicionar menos, ou seja, diminuir a minha dominância, ser menos direta, menos objetiva. Naquele momento, eu acreditava que se eu fosse assim, talvez eu teria melhores resultados. Da mesma forma, eu acreditava que se eu aumentasse um pouquinho mais a minha estabilidade, se eu fosse mais paciente, se eu me planejasse mais, eu ia ter também melhores resultados. O meu gráfico, essa imagem aqui, gente, isso reflete que uma pessoa que sustenta por longos períodos essa flexibilização, essa adaptação, ela pode se cansar bastante e ela pode se sentir muito exausta e acabar tendo um burnout, exatamente como eu tive. Isso significa que naquele momento eu estava o quê? Me esticando demais. Então pensa num elástico, eu estava esticando demais o elástico para
caber em um determinado ambiente. E o que acontece quando a gente estica o elástico demais? Ou seja, quando a gente se adapta demais. A gente foge muito da nossa essência. A gente foge de quem a gente realmente é. E a gente acaba sustentando um cansaço, alimentando esse cansaço, um estresse muito intenso. E isso pode, sim, nos levar a um esgotamento, a um burnout. E talvez você esteja se perguntando, mas não existe um cenário, uma empresa que a gente não vai se sentir pressionado, que a gente não vai precisar se adaptar, que a gente não vai ser cobrado. Sim, sim, é óbvio. Nós vamos precisar nos adaptar a cenários diferentes, para ocupar posições diferentes, para trabalhar em empresas diferentes. A gente vai precisar se adaptar. A questão é, eu preciso me adaptar por uma manhã ou ao longo de uma semana inteira? Se você precisa se adaptar todos os dias, ao longo de meses, isso é insustentável. E isso não vai fazer bem para a sua saúde mental. É por isso que no relatório que eu trabalho, também existem 2 outros gráficos. Além do natural e do adaptado, existem também os gráficos de percepção e exigência. Como que são esses gráficos? O gráfico de percepção, ele mostra como as pessoas que convivem com você enxergam que você é. E o gráfico de exigência, ele mostra como que essas pessoas que também respondem o relatório, essas pessoas que convivem com você, como que elas acreditam que você deveria ser para obter, então, melhores resultados. Vamos recapitular aqui. Existe a minha essência, o meu perfil natural. E existe a minha percepção de como eu estou sendo pressionada para me comportar, pressionada para ser, ou seja, o quanto que eu estou me adaptando para caber em um ambiente. Esse é o natural e esse é o adaptado. Se você fizer o seu relatório hoje, você vai receber um gráfico do seu natural e o seu adaptado. Mas também é possível que outras pessoas avaliem você sobre a percepção delas. Existe também a percepção das pessoas sobre o meu comportamento, ou seja, como as pessoas enxergam que eu sou no dia a dia, os comportamentos que elas veem que eu tenho todos os dias. E isso nos traz um terceiro tipo de gráfico que a gente tem, que é o gráfico de percepção. E isso só acontece quando o analisado convida outras pessoas para responder o relatório, um questionário sobre ele. Isso é o que nós chamamos de avaliação 360. E essa avaliação 360, ela acontece quando você envia um questionário para o seu gestor avaliar, para o seu colega de trabalho, para o seu cliente, para o seu fornecedor, enfim, para eles responderem como eles enxergam que você é. E isso vai gerar, então, um gráfico de percepção. Mas também, a partir da resposta dessas pessoas, vai gerar um quarto tipo de gráfico, que é o gráfico de exigência, ou seja, como que essas pessoas acreditam que você deveria ser para ter melhores resultados. E essa análise, ela é extremamente importante e estratégica para você analisar alguém dentro da sua equipe ou alguém que está participando de um processo seletivo interno, por exemplo. Esse recurso é um poder extremamente importante e estratégico para o desenvolvimento de uma liderança, para um processo seletivo interno, como eu falei, porque ele traz mais clareza sobre qual é a expectativa do ambiente sobre aquela pessoa, ou seja, qual é a visão do ambiente sobre o comportamento daquela pessoa. Isso é o poder de analisar perfis comportamentais. Porque uma vez que você tem em mãos o gráfico de percepção e exigência, você consegue de uma forma muito clara, muito palpável, você tem em mão todas as informações que você precisa, todos os dados para validar e traçar um plano de ação, um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Porque se você focar só no natural e no adaptado, você pode ter uma percepção errônea do seu colaborador. Porque o gráfico do natural e do adaptado, ele é gerado a partir da visão do seu colaborador. Mas o gráfico de percepção e exigência, ele é gerado a partir da percepção, da análise das pessoas que trabalham e convivem com ele. Você conseguiu entender o poder que a gente tem em mãos? É por isso que eu te convido a fazer o relatório. Aponta a câmera para o QR Code se você quiser descobrir, então, esse poder de analisar perfis comportamentais, se você quiser responder um questionário sobre você descobrir o seu perfil ou implementar na sua empresa essa análise. Reforçando aqui, o que nós conseguimos avaliar, então, em um relatório, nessa análise de perfil comportamental. A gente consegue analisar o natural, e o gráfico natural, ele traz quem o analisado é, a essência dele. A essência dele permanece a mesma ao longo da vida, podendo sofrer apenas pequenas variações. Já o gráfico de adaptado, de percepção e exigência, eles podem mudar com certa frequência. E eles nos ajudam a entender
o contexto em que o analisado está vivendo naquele momento. Logo, respondendo à pergunta provocativa aqui do nosso vídeo, o gráfico natural, ele não vai sofrer mudanças drásticas, vai sofrer apenas pequenas alterações. Mas sim, o gráfico do adaptado, de percepção e exigência, ele pode sim drasticamente sofrer alterações, dependendo do contexto em que o analisado está vivendo naquele momento. Se ele está em uma determinada função, ou se ele muda de função, se ele muda de gestor, ele pode se sentir pressionado de uma forma diferente. Por isso que o seu adaptado, dependendo do cenário, da situação que você está vivendo naquele momento, ele muda drasticamente, porque o seu adaptado vai trazer o que você está vivendo naquele momento, ou seja, o que você está adaptando para entregar, o que você acredita que você precisa se adaptar para entregar. E isso pode mudar dependendo da pressão que você está sentindo. E quando você for analisar o relatório de alguém, o perfil de alguém, você precisa entender que quando a gente tem um gráfico natural e adaptado muito diferente, isso indica que na percepção daquela pessoa, ela não está em um local mais adequado para ela. E essa percepção pode não ser a mesma das pessoas que trabalham com ela. Por isso, então, nós temos, e é muito importante a gente analisar também, os gráficos de percepção e exigência, para fazer essa análise 360, para fazer essa comparação. E quando você entende, quando você analisa bem essa diferença entre esses gráficos, você evita forçar a barra, ou seja, você evita colocar a pessoa em uma função, uma empresa, em uma área que não é mais aderente ao perfil dela. Porque quanto maior a distância entre o natural e o adaptado, maior a pressão que aquela pessoa está sentindo para ser diferente de quem ela realmente é. E como nós falamos aqui, se você está se sentindo pressionada por longos períodos, isso tende a gerar um desgaste, um cansaço, um estresse. E nós precisamos sim nos flexibilizar. Mas por quanto tempo você está se flexibilizando? E isso que é perigoso, isso que pode levar alguém a um burnout, a um esgotamento crônico, como eu tive. Para você entender como isso é grave, eu vou fazer uma analogia aqui para você conseguir entender. Imagina que quando a gente está puxando o elástico, quando a gente está se adaptando e flexibilizando, é como se eu fosse para academia e tô lá malhando. Se eu começar a fazer uma musculação 1 hora por dia, o meu músculo vai ficar cada vez mais forte, certo? Agora, se você for para academia, ao invés de você ficar 1 hora, fica 4 horas, 5 horas, 6 horas malhando. Isso vai te fazer mal, ao invés de te fazer bem. E aí, da mesma forma, é essa flexibilização no trabalho. Na hora que você ou o seu colaborador se flexibiliza para se adaptar a um cenário de pressão, para se adaptar a um contexto, a uma cultura de empresa, é a mesma comparação com a academia. Então você está flexibilizando com qual intensidade? Você está esticando quanto o seu elástico? Porque se for por um curto período de tempo, ok? Mas se for por um período muito longo, com uma intensidade muito drástica, 1 hora o elástico vai arrebentar. É igual a academia. Se for por um período muito longo, 1 hora você vai fazer mal para o seu músculo, ao invés de fazer bem. Entenda, se todos os dias você se força a ter comportamentos que não são coerentes com a sua essência, de quem você realmente é, isso vai te prejudicar ao invés de te ajudar. É por isso que é importante a gente analisar essa amplitude, ou seja, essa distância entre a pontuação do natural e a pontuação do adaptado. Porque isso diz muito sobre o quanto você está esticando o seu elástico, ou seja, o quanto você está adaptando o seu comportamento para caber em um determinado cenário, em uma determinada situação, em uma determinada empresa. Talvez você esteja se perguntando, ok, Mariana, mas o quanto que é saudável? Até quanto que eu posso esticar? Uma amplitude de 0 a 10 é uma amplitude tolerável, ou seja, não gera muito desgaste. Na verdade, chega a ser até desejável, isso significa que você está exercitando o seu músculo. Isso é até saudável. Quando essa amplitude, essa distância passa a ser maior que 10 pontos, isso começa a ser um sinal de alerta. Mas não necessariamente vai ser algo negativo. Isso indica que você está se colocando em situações de estresse, de pressão, situações que te tiram da sua zona de conforto, mas não necessariamente chega a ser algo extremamente negativo. Agora, quando essa amplitude passa de 21, aí começa a ser um sinal de alerta, é um sinal vermelho. E principalmente, se essa amplitude passar de 30 pontos de diferença, aí começa a ser algo extremamente danoso e prejudicial para a sua saúde mental. E é isso que você precisa se atentar e analisar. Qual a diferença da pontuação? Qual a amplitude entre o seu adaptado e o seu natural? Porque isso é um indicativo, isso é um indicador do seu nível de desgaste hoje, ou seja, quanto você está se sentindo pressionado no momento. E obviamente, se você estiver fazendo isso em um processo seletivo, você precisa validar, checar essas informações com
o candidato, seja um candidato interno, um recrutamento interno, ou um candidato externo, se a gente estiver falando de um recrutamento externo. E muitas das vezes, quando o candidato começa a trazer as experiências dele, você já começa a validar o que o gráfico está dizendo. Então, quando ele começa a trazer o porquê que ele está querendo sair de uma função e ir para outra, por que ele está infeliz na empresa que ele está atualmente, está buscando uma nova empresa, uma nova oportunidade. Quando você começa a perguntar essas coisas, o candidato ele já começa a compartilhar a sua experiência, as suas motivações, e aí você começa a encaixar a experiência dele com o gráfico que está no relatório. Por exemplo, se o candidato ele está percebendo que ele, na função que ele está atualmente, ele é muito generalista, ou seja, ele está sendo muito forçado para olhar as coisas com uma visão do todo, e ele sente que ele não se especializa, é muito provável que no gráfico do adaptado dele dê uma dominância e uma influência mais alta. Por outro lado, se ele sente que ele está sendo muito cobrado para ser muito detalhista, muito minucioso, muito técnico na função que ele está agora, ele provavelmente vai ter no gráfico adaptado puxando muito a estabilidade mais alta, a conformidade mais alta. À medida que você vai conversando com o candidato, ele vai trazendo as experiências e você vai confirmando, vai validando as informações que o relatório traz. Não é poderoso essa informação? Você ter esse conhecimento? É por isso que o nome da série chama O Poder de Analisar Perfis Comportamentais. Se você conseguiu entender esse poder, eu te convido a conhecer mais sobre esse tema. Faça o seu relatório, faça o relatório do seu time, aplique esse relatório nos recrutamentos internos e externos que você estiver fazendo, aponta a câmera para o QR Code aqui na tela ou me manda uma mensagem. Meu e-mail é marianapglais@gmail.com. Eu vou estar disponível para te atender, para tirar todas as suas dúvidas e fazer os alinhamentos necessários. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir esse conteúdo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo desse canal.